Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, eu preciso buscar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Boa noite, irmãos, a graça e a paz de Jesus. Mais uma quarta-feira que nós nos reunimos em volta do nome do Senhor. Vivemos ainda uma fase emergencial em todo o estado de São Paulo, mas vivemos também um tempo muito grave na pandemia, até o mês de abril, e possivelmente não sabemos até quando será assim. Mas a grande verdade é que as restrições continuam. Mas nós, o povo de Deus, nós olhamos com esperança para frente, porque olhamos vacinas sendo produzidas, nós vemos pessoas todos os dias nos noticiários que estão se imunizando. Nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas e só por causa disso a gente olha com muita esperança para o futuro. Mas enquanto aquilo que nós esperamos não chega, nós somos perseverantes, porque essa é a marca do povo de Deus em todo tempo de crise. Nós somos um povo que perseveramos nas coisas do Senhor. Nós não abrimos mãos das coisas espirituais. Nós não abrimos mãos daquilo que é princípio da palavra de Deus. Nós somos o povo que persevera. E a palavra de Deus vai dizer que há uma recompensa para aqueles que perseveraram até o fim. E nós somos esse povo que persevera. Te convido para oração nessa noite.
Deus nosso Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito no mundo. Muito obrigado pela tua mão que tem preservado o teu povo e tem cuidado do teu povo. Muito obrigado porque nós não somos impedidos de te prestar culto, Senhor. Nós podemos ser impedidos e podemos ter restrição no ajuntamento na tua igreja. Mas de prestar culto jamais. Jamais alguém vai nos impedir disso. Porque isso tem a ver com a nossa espiritualidade. E ser humano nenhum, decreto nenhum, Senhor, alcança o homem novo que há em nós. Por isso, muito obrigado por poder te prestar culto. Eu peço pelos irmãos que estão nas suas casas, que estão acompanhando a transmissão pelo YouTube, pelo Facebook, e vivendo um tempo tão desafiador, que é viver uma igreja dentro de casa. A nossa casa sempre foi espaço para tantas coisas, Senhor. Dentro dos nossos lares, houve espaço, Senhor, para a nossa vontade, para as nossas crises existenciais. Dentro dos nossos lares, houve um tempo que demos lugar ao diabo, mas somos desafiados nesse tempo de fazer da nossa casa a nossa igreja. E o quanto desafiador é fazer do ambiente do lar, Senhor, um ambiente de igreja. E mais uma vez esse desafio pesa sobre o teu povo que acompanha essa transmissão. E eu rogo por eles. Rogo pela tua palavra, rogo por tudo aquilo que o Senhor vai nos dar ainda no dia de hoje e na noite de hoje. E assim eu oro, Senhor, pedindo pelo nome de Jesus. Amém e amém. Hoje à noite eu gostaria de ler a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, primeira de Pedro, capítulo de número 5, não segunda carta de Pedro. Mas lá na primeira carta do apóstolo São Pedro, capítulo de número 5, 1 Pedro, capítulo de número 5, eu gostaria de fazer uma leitura a partir do verso de número 6. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, 1 de Pedro 5, a partir do verso 6, e eu peço que você me acompanhe na leitura da palavra de Deus, que diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Os nossos irmãos em todo o mundo estão passando pelos nossos mesmos sofrimentos, diz o apóstolo São Pedro. Nem parece que essa é uma carta que foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Ela é tão atual. E a exortação do nosso irmão é: se humilhem. Se humilhem debaixo da mão poderosa do Senhor. Vai ter um tempo certo, um tempo devido que vocês serão exaltados. Enquanto esse tempo não chega, esse tempo devido, aonde o Senhor vai nos exaltar, o Pedro está dizendo: coloca sobre ele a sua ansiedade, as suas preocupações, com uma convicção que ele tem cuidado de vocês. Só que nesse processo de colocar nas mãos de Deus a nossa ansiedade, as nossas preocupações, enquanto o tempo devido da nossa exaltação, onde vamos experimentar a vida em abundância, não chega, o apóstolo Pedro faz uma advertência muito grande. Ele diz assim: vocês têm que vigiar, fiquem alerta, porque nesse tempo de ansiedade, de preocupação, de problemas, o diabo, vosso adversário, ele está ao redor, ele está por perto. Ele procura quem devorar, ele procura quem tragar. E isso acontece com todo mundo. Não podemos ser ignorantes desse tempo que nós vivemos, o tempo de pandemia. É um tempo da gente estar alerta, vigilante no Senhor. E enquanto não chega o dia da nossa exaltação, enquanto aquilo que nós esperamos não chegue, nós estamos confiantes e perseverantes na palavra. Por isso cantamos ao Senhor e louvamos o seu santo nome.
queria convidar os irmãos do Ministério de Louvor para que pudéssemos cantar. E te convidando também, se for possível, aí na tua casa, na igreja que está na tua casa, cantar juntamente com a gente. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te. Buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra,
morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Nós ainda continuamos cultuando ao Senhor, prestando a Ele toda a nossa fidelidade, todo o nosso coração. E você sabe que nesse tempo de restrição, você não está podendo vir aqui ao gasofilácio. Eu sei o tanto que tem sido difícil para algumas pessoas se acostumar com esse depósito bancário, com essas coisas eletrônicas, mas a igreja tem feito isso nessa pandemia, tem feito os seus depósitos, tem depositado os seus dízimos, suas ofertas. Mas se por acaso alguém tem dificuldade com isso, os tesoureiros da igreja, eles não têm nenhum problema de ir na tua casa e também recolher o seu dízimo e as suas ofertas, tá bom? Se você tem alguma dificuldade de fazer transferência, se você tem alguma dificuldade de fazer depósito eletrônico, você pode procurar a tesouraria da igreja, que os tesoureiros estão à sua disposição, tá bom? Hoje à noite eu gostaria de ler o livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo de número 39, livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 39. Eu vou pedir alguém para desligar aquele ventilador ali, que ele está vindo bem no meu rosto aqui. E eu já estou com a voz meio rouca hoje. Muito obrigado, Camila. Queria agradecer a ela, Israel, a toda a equipe de comunicação, Ministério de Louvor, que estão aqui nos ajudando, né? Muito obrigado. Livro do profeta Ezequiel, a partir do verso de número 1, capítulo 39, a partir do verso de número 1, diz assim: Filho do homem, profetize contra Gog e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu o trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda
e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá, você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave que come carniça e os animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei. Palavra do soberano, o Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivem em segurança nas regiões costeiras. E eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. E aí vem, é certo que acontecerá. Palavra do soberano, o Senhor. Este é o dia que eu falei. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Poucas pessoas gostam de pregar no livro do profeta Ezequiel. Fiz uma pesquisa muito rápida essa semana, percebendo se havia exposição bíblica a respeito do profeta Ezequiel, e encontrei muita pouca coisa, muita pouca produção, muita pouca exposição bíblica a respeito desse profeta. E eu sei por quê, eu entendo por quê. As dificuldades que nós temos para olhar para as palavras, para as profecias do profeta Ezequiel e interpretá-las. Eu entendo essa dificuldade. Mas essa semana que passou, eu voltei a ler o livro do profeta Ezequiel. E como eu já disse em outro dia, numa outra pregação a respeito do livro do profeta Ezequiel, quando nós fazemos uma leitura assim muito minuciosa dele, a gente percebe que o livro do profeta Ezequiel ele se divide em duas partes. A primeira parte vai do capítulo 1 ao capítulo 33, e o tema desses 33 capítulos ele é um só. Quando a glória do Senhor deixa o seu povo. Ezequiel, que foi levado cativo, juntamente com Daniel, juntamente com os amigos dele, para a Babilônia, durante 10 anos ele profetizou para a nação que ainda estava em Judá, em Israel, que a glória do Senhor estava indo embora. Durante 10 anos ele avisou, a glória do Senhor está indo embora, a glória do Senhor está indo embora. E do capítulo 1 ao 33, são essas profecias do profeta Ezequiel, dizendo que a glória do Senhor está deixando Jerusalém, está deixando o templo. E por mais que ele profetizasse, as autoridades religiosas não acreditaram nisso. Porque afinal de contas ali está o templo do Senhor. Jerusalém é a cidade santa do Senhor. Mas o templo sem a presença de Deus não significa nada. A cidade santa sem a presença, sem a glória do Senhor também não significa nada. E a nação de Israel foi destruída porque Ezequiel avisou durante 10 anos, a glória do Senhor está deixando o templo, está deixando o povo dele. E a partir do capítulo de número 34 em diante, o tema do livro é que a glória do Senhor ela vai voltar. Ezequiel está dizendo, a glória do Senhor voltou agora. Então, são palavras proféticas de Ezequiel, são profecias proféticas, que vai explicar, a partir do versículo de número 34, o que é que vai acontecer, ou aquilo que pode acontecer, quando a glória do Senhor volta para o meio do seu povo. Então, hoje à noite, quando eu leio o capítulo de número 39, eu estou dentro dessa dinâmica de profecia de Ezequiel, que vai dizer o que é que acontece quando a glória do Senhor volta para o meio do seu povo. E praticamente esse capítulo 39, esse texto que eu li, ele é um resumo do capítulo 38 e 39, mas que tem a sua ideia central, tem assunto do texto nesses poucos versículos que eu acabei de ler. Então, a partir do capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, ele está dando para a gente, assim, algumas profecias, dizendo o que vai acontecer com o povo de Deus quando a glória do Senhor voltar para o meio dele. Então, o Ezequiel começa a fazer profecias, e a primeira profecia que ele faz está lá no capítulo de número 34, ele vai dizer que Deus leva ele em visão a um vale de ossos secos, e ele, diante daquele
vasto vale de ossos secos, o Senhor disse para ele: filho do homem, esses ossos que aí estão secos poderão reviver. E ali, então, Ezequiel, ele tem a primeira promessa profética para o povo de Deus. E qual era a primeira promessa? A primeira promessa era assim: o impossível vai acontecer. E o Ezequiel está dizendo: essa foi a visão que o Senhor me deu. Ele me levou para um vale de ossos secos. E disse: filho do homem, o impossível vai acontecer quando? Quando a glória do Senhor voltar para o meio do seu povo. E o que era impossível acontecer no contexto de Ezequiel? O impossível era restaurar a nação de Israel. Na visão do povo que estava no cativeiro, aquilo era impossível. E essa promessa profética que Deus dá para Ezequiel é para dizer: quando a glória do Senhor volta para o meio do seu povo, o impossível acontece. E hoje, quando eu leio o capítulo 39, os 39, do versículo de 1 até o versículo de número 8, ele é um resumo do capítulo 38 e 39, que tem um assunto específico, uma promessa específica. Se a primeira promessa que o Senhor fez foi: quando a glória do Senhor volta para o meio do seu povo, o impossível vai acontecer, a segunda promessa profética é: quando a glória do Senhor volta para o meio do seu povo, o inimigo é derrotado. E esse é o tema dos capítulos de número 38 e 39. Ou seja, quando a glória do Senhor volta, o inimigo do povo de Deus é derrotado. E nesses 2 capítulos nós encontramos essa promessa profética. E eu escolhi apenas esses 8 versículos que, para mim, me ajuda a perceber a ideia central do texto, me ajuda a perceber qual é o assunto do texto, do que ele está falando. Então eu leio isso aqui exatamente com essa promessa de Deus. Quando a glória do Senhor volta para o meio do povo dele, o inimigo ele é derrotado. Eu acredito que esses 2 capítulos são os capítulos mais difíceis de serem interpretados no livro do profeta Ezequiel. Por quê? Porque profecias dadas por Deus, e principalmente para o profeta Ezequiel, algumas delas têm um cumprimento no tempo presente, na época do profeta Ezequiel. Uma parte dela pode ser cumprida quando Jesus volta. E uma outra parte de uma mesma promessa pode se cumprir lá no livro do Apocalipse, ou seja, são literaturas apocalípticas, né? Está falando também de coisas que um dia vão acontecer, e vão acontecer quando? Lá no futuro. Um exemplo disso é a expressão que vocês já leram comigo aqui, Gog e Magog, né? Tem uma guerra que vai acontecer no Vale de Megido, e esse Vale de Gemido ele está sendo descrito no capítulo 16 até o 19, do livro do Apocalipse. Depois aparece Gog e Magog de novo, lá no capítulo de número 20. É uma batalha que está sendo descrita no livro do Apocalipse, e que o nosso irmão João, quando Jesus dá uma visão para ele do futuro, ele vem e pega esses conceitos lá do livro do profeta Ezequiel. Lá no Apocalipse, ela é chamada de a Batalha do Armagedon. E o que é Armagedon? Armagedon foi, por exemplo, tema e título de filme de Hollywood, né? E o que significa? Armagedon significa apenas Megido. Ezequiel está falando de uma batalha que vai acontecer no Vale de Megido. O João, quando é movido pelo Espírito Santo e tem visões da parte de Jesus, ele vem e diz assim: é a batalha do Armagedon. Ele vai lá e pega vários conceitos do livro do profeta Ezequiel e traz para escrever o seu livro no livro do Apocalipse. Então, quando a gente olha para o livro do Apocalipse, está aí a nossa dificuldade, né? Porque alguns interpretam o livro de Apocalipse de um jeito, outros interpretam de outro. Aí você vai na internet, tem curso para você compreender qual é o livro do Apocalipse, né? E geralmente as pessoas explicam o livro do Apocalipse na sua visão, como ele acha que é. Então tem lá o problema do capítulo 20 do milênio, então nós temos pré-milenistas, nós temos a milenista, né? E aí vem a dificuldade para a gente compreender o que é que Ezequiel está falando aqui. Agora, independente se uma pessoa compreende o milênio ou não compreende o milênio, independente daquilo que acontece no livro do Apocalipse, tem uma verdade que não muda, tem um princípio que não muda. E qual é a verdade que não muda? Que o inimigo, ele é derrotado não é pelas nossas armas, que o inimigo é derrotado pela ação de Deus.
O inimigo sempre é derrotado pela intervenção do Todo-Poderoso. E essa é a derrota completa do diabo. Toda vez que nós estudamos uma profecia apocalíptica, nós também precisamos entender e prestar atenção, não nos detalhes, porque tem muitos detalhes. A minha posição do milênio é um detalhe. Mas a grande verdade é que literatura apocalíptica, elas são revestidas de simbologia. E nós não podemos ficar presos à simbologia, mas o propósito pelo qual aquilo foi escrito. E por que isso é importante? Porque nas visões, na maneira que os autores bíblicos encontraram de falar a respeito de coisas futuras, essas coisas futuras são descritas simbolicamente, por meio de símbolos. Por isso que nós precisamos entender qual é o propósito do escrito, qual a intenção de Deus de ensinar aquilo que Ele está ensinando, por que Ele deu isso para o profeta, qual é o princípio que tem aqui. E se eu presto atenção no ensino de Deus, no princípio que tem na palavra e não nos detalhes, eu vou compreender muito bem qual é a mensagem do Espírito Santo, o que é que Deus está querendo me ensinar. Por isso que a mensagem do livro do profeta Ezequiel, para muitas pessoas, é um livro muito difícil para ser lido. Mas a mensagem de Ezequiel aqui é quando a glória do Senhor volta para o meio do seu povo. O inimigo é derrotado. Independente dos detalhes, independente de você ficar curioso quem é Magog, quem é que é Gog, o que a palavra está dizendo é que quando a glória do Senhor, quando ela volta para o meio do seu povo, o inimigo do povo de Deus é derrotado. No livro do Apocalipse, por exemplo, ele narra na visão de João que da boca de Jesus Cristo sai uma espada. E a Bíblia Sagrada diz que ela é uma espada. O escritor de Hebreus vai dizer que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Ela é capaz de penetrar entre a alma e o espírito. Ela é aquela que atinge o fundo do entendimento e do coração de todo ser humano. A palavra de Deus aponta para Jesus também e diz assim, ele é fogo consumidor, ele tem os olhos como de fogo. E qual é o recado do livro do Apocalipse? O mesmo do recado que Ezequiel está dando. Deus vai intervir na história. Quando a glória de Deus se manifesta, o inimigo vai ser derrotado. E nesse dia, a derrota do maligno, do inimigo, vai acontecer. Então, quando nós olhamos para os textos da palavra de Deus, nessa perspectiva, de que o inimigo do povo de Deus vai ser derrotado, e que esse dia vai chegar, e que ele é o nosso inimigo, que ele é o diabo, nosso adversário. O que está muito claro para nós que vivemos um tempo de pandemia, que vivemos um tempo de restrição, é que nós já estamos vivendo essas lutas, essas batalhas contra ele. Haverá um dia, sim, que ele será derrotado de uma vez por todas. Mas enquanto esse dia não chega, ele está apenas contido. Há uma luta e nós estamos envolvidos nela. Vai acontecer uma batalha lá no futuro, no Vale de Megido, lá no Armagedon. Mas se vai acontecer lá é porque já acontece no dia de hoje. E nós precisamos, de algum jeito, prestar atenção nisso. Que tem luta. Que tem muita luta que acontece no meio do povo de Deus, que tem a sua origem, que tem a sua gênese, no poder satânico. Nós estamos, sim, em luta. São ataques do maligno que a Bíblia Sagrada faz questão de dizer que nós não devemos ser ignorantes em relação a isso. Que esses ataques têm um objetivo. E qual é o objetivo? Fazer com que nós estejamos perdendo a fé, fazer com que nós não acreditemos que Deus, o Pai, nos ama e que tem cuidado de nós. O objetivo é fazer com que a gente esteja duvidando do amor de Deus, duvidando do seu cuidado. E esses ataques, vai dizer a Bíblia Sagrada, são específicos, eles são, assim, direcionados. E esses ataques que vêm sobre nós, em algumas lutas que nós travamos, eles nos causam, sim, tribulações em áreas específicas da vida.
E sendo mais claro, irmãos, essas coisas específicas que é uma ação diabólica do diabo contra nós, não querendo ser redundante, pode ser pecado, pode ser sentimento que nós abrigamos no coração, mas esses sentimentos têm poder de nos oprimir. São pecados que querem dominar a nossa vida. São sentimentos que deixam a gente oprimido, sem condições de sair do lugar. E essas lutas têm o objetivo da gente duvidar. Duvidar de Deus. Duvidar do cuidado de Deus, do amor de Deus. O que o diabo quer, representado por Gog e Magog, ele quer a nossa rendição. Ele quer que nós estejamos aderindo a um estilo de vida proposto por ele. Ele quer que nós estejamos andando em caminhos que ele, o inimigo de nossas almas, traçou, e não o caminho de Deus. E isso acontece. Infelizmente acontece. Tem muita gente que ama a Deus, mas anda oprimido por forças satânicas. Tem muita gente que diz que ama a Deus e vive atribulado por ações malignas. Eu conversei há uns anos atrás com um rapaz que conhecia muito da Bíblia, muito mesmo. Sabia versículos de cor, sabia quem é que escreveu tal livro, qual foi o objetivo. E aí, conversando com ele, percebendo assim que ele tinha algum problema, alguma opressão, chegou uma hora que ele falou que ele era alguém oprimido por pornografia, escravizado daquilo. Havia uma força satânica trabalhando nessa área específica da vida dele. Quando morava em Goiás, eu estava conversando com um rapaz, e a minha conversa com ele é porque ele já estava assim, numa idade que já deveria estar casado e não estava casado, e eu fiquei muito curioso, como é que um rapaz, até bonito daquele jeito, estava numa idade daquela, indo para os 40 anos, e nunca quis casar, e a gente vai conversando, e de repente, o que eu fui descobrir? Ele vem e fala para mim que ele era assim oprimido pela área da sexualidade. Ele não conseguia ficar apenas com uma mulher. E começou a descrever algumas coisas para mim do que ele fazia, que eu disse assim, para. Eu não preciso escutar mais nada. Mas apesar de você ser crente, você está precisando de libertação. Você está sendo oprimido por uma área específica na sua vida. E ele foi liberto, arrumou uma namorada, casou, hoje tem uma filha bonita, mas a verdade não mudou. Tinha uma área da vida dele que era a opressão pura das forças das trevas. Tem batalha na nossa vida que a gente não sabe explicar, irmãos. Um amigo pastor me contando uma história que aconteceu lá na igreja dele, de um pai que molestava uma filha, ainda adolescente. E ele e outros pastores foram na casa dele para confrontar esse homem. E quando foram falar com ele a respeito disso, o demônio se manifestou. Aquele homem subia numa parede como se fosse um gato. Uma lagartixa. Houve libertação naquela casa, aquela família foi abençoada, porque homens de Deus chegaram lá e trouxeram libertação para aquela família. Isso aí não é para colocar em medo ninguém, é para dizer, é uma realidade. É uma realidade que nós não podemos ser ignorantes a respeito dela e nem trazer filosofias do mundo a respeito delas. Há batalhas hoje que estão acontecendo na nossa vida que só se explica pela área da espiritualidade, que não se explica pelo mundo e nem por aquilo que está acontecendo no mundo. Tem coisa na vida do povo de Deus que a ciência não explica, a neurociência não explica, a psicologia não explica, são coisas que fogem do controle, do entendimento, mas elas se explicam pela área da espiritualidade. E na maior parte das vezes a gente nem sabe o que fazer com elas. E muitos daqueles que são o povo de Deus fazem com aquilo que sabe que está errado na vida, que é uma área de opressão que tem na vida, fazem a mesma coisa que o povo daquela cidade fez com o endemoniado em Gadareno. Acorrentou ele no cemitério. Deixa lá. Não tem transformação mesmo. Ele não muda mesmo. Então amarra lá no cemitério. E acorrentaram o coitado no cemitério. E deixaram lá, por quê? Bom, porque não tem jeito.
Esse homem aí não muda, ele é agressivo. Então amarra, deixa aí num canto. Então tem coisas na nossa vida que a gente faz a mesma coisa. A gente acha que não tem jeito. A gente acha que aquilo lá não vai mudar nunca. Que nós somos assim, pronto, acabou, e a gente não vai mudar. Então deixa amarrado num canto aí. Deixa preso num canto. E aí a gente tem lá um canto na nossa vida que tem coisa amarrada e é fruto e alvo de opressão satânica e a gente acha que está tudo certo. Por mais de uma vez no capítulo de número 39, o Ezequiel vem e diz as palavras de Deus. Assim saberão que eu sou o Senhor. Assim entenderão que eu sou o Senhor. As nações vão perceber que eu sou o Senhor. Pessoas, Gog e Magog, saberão que eu sou o Senhor. Nós olhamos para Cristo e chamamos Ele de Senhor. Senhor, o nosso dono. Então Ezequiel está dizendo, nós temos um dono, nós temos um Senhor na nossa vida. E quando a glória do Senhor volta para o meio do seu povo, o inimigo é derrotado. E derrotado pelo Senhor. Porque Ele é o Senhor. É Ele que cuida de nós. É Ele que enfrenta o nosso inimigo. O inimigo, irmão, tem que ser derrotado. E o Senhor pode fazer aquilo que nenhum exército conseguiria fazer. O Senhor faz aquilo na minha vida que eu jamais conseguiria fazer. Tudo aquilo que eu tenho certeza que eu não dou conta de fazer na minha vida, acredito, Jesus Cristo é aquele que faz. Da boca dele sai uma espada. Os olhos dele são olhos como de fogo. E é Ele quem nos sustenta. E é Ele quem nos dá a vitória. E é isso que a palavra de Deus está falando no livro de Ezequiel. Que o Senhor Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos e imaginamos. Que o Senhor Jesus é capaz de entrar em algumas batalhas que nós não conseguimos nem dimensionar o tamanho dessas batalhas. E Ezequiel está falando exatamente disso. Às vezes a gente não percebe. Mas a gente está abrindo porta na nossa vida. E abrindo porta como um convite para que Satanás, para que as forças das trevas entrem na nossa vida. A gente nem percebe isso. E daqui a pouco a nossa história, a nossa família, a nossa vida está lá perturbada. E a gente começa a filosofar e não entendeu que nós abrimos portas para as forças das trevas. Exemplo, a palavra de Deus vai dizer na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 3, versículos 3 e 4, dizendo assim diz o apóstolo São Paulo. Ele vai dizer que aqueles que estão se perdendo, eles estão se perdendo, perecendo, porque são descrentes. E ele vai explicar que o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a boa notícia, o evangelho da glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo àqueles que se perdem porque são descrentes. Em algum momento da vida deles, eles creram em algumas verdades a respeito de Deus. Eles creram que Jesus é o Senhor, eles creram que Deus cuida deles, que o Senhor os ama, eles creram que a igreja de Jesus, ela é a representação viva, orgânica, visível do reino de Deus, que tem que amar a igreja. Eles creram, mas chegou uma hora que parou de crer, se tornou descrente, e o apóstolo Paulo está dizendo, o diabo vendou essas pessoas, colocou uma venda no entendimento deles. E por causa dessa venda no entendimento colocado pelas forças do mal, pelo maligno, pelo inimigo, eles não entendem mais a mensagem do Evangelho. Eles têm dificuldade para compreender as coisas de Deus. Têm dificuldade de processar a verdade do Evangelho. E continua lá com a vida oprimida pelas forças das trevas. Tem lá alguém agindo neles. Neles quem? Nos descrentes. E quem está agindo? O inimigo está agindo. Porque os descrentes desenvolvem um novo tipo de filosofia de vida. E o jeito de viver do descrente não tem nada a ver com os princípios que está na palavra de Deus.
Eles têm agora a filosofia satânica, porque estão cegos no entendimento. Mas também a própria Bíblia Sagrada vem e diz que o Evangelho, a glória de Deus, retratada pelas boas notícias do Evangelho, destrói fortalezas. Pega essas filosofias de vida que é das trevas e não do Senhor e leva cativo. Coloca debaixo dos pés de Jesus Cristo. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. No capítulo 40, o Ezequiel, ele tem uma revelação dessa glória de Deus. E quando essa glória de Deus se revela para ele no capítulo 40, ele não consegue parar em pé. Ele cai por terra. E ele fica de tal jeito diante da glória de Deus, caído em terra, que precisa de um anjo vir e ajudar o Ezequiel a se levantar. Por quê? Porque diante da glória de Deus, ele não consegue ficar em pé. Então Ezequiel está dizendo que quando a glória de Deus vem sobre o seu povo, o inimigo vai ser derrotado. Quando a glória do Senhor, que é a presença de Deus no meio do seu povo, quando ela está ali presente, o inimigo vai cair por terra. Nós já sabemos, estamos nos aproximando da Páscoa. Essa é a semana da Páscoa. Nós vamos dizer que na sexta-feira Jesus morreu. E quando ele morre, ele derrota Satanás. E o diabo está furioso. Furioso por quê? Porque Jesus morreu. E como ele está furioso, essas batalhas na vida do povo de Deus, elas acontecem. E o Ezequiel está dizendo nesse texto, ele está dizendo para a gente que se a glória do Senhor estiver sobre a nossa vida, se a glória do Senhor estiver na nossa casa, não tem encantamento, não tem feitiço, não tem mal olhado, não tem urucubaca que pegue a gente. O inimigo vai ser derrotado. Porque o Senhor é por nós, Ele está em nós. Nós vivemos um tempo de pandemia, irmãos. E boa parte dos crentes que eu tenho encontrado tem uma vida vazia em relação a Deus. A falta de ajuntamento deixou o povo vazio de fé. Fez o povo ser vazio em relação às coisas de Deus. Você vai olhar as conversas dele, tem filosofia do mundo, um estilo de pensamento e construção de palavras que não vem de Deus, que vem da cultura, que vem das trevas. A vida está vazia. E Jesus Cristo falou muito bem o que acontece com uma vida vazia. Nos evangelhos ele vai dizer, olhando para a nação de Israel, ele vai dizer, a casa está vazia. A casa chamada nação de Israel está vazia. Aqui tinha um demônio chamado demônio da idolatria. Esse demônio da idolatria foi expulso lá no cativeiro. E esse demônio, ele anda pelos desertos, em campos abertos. E chega lá e não encontra casa. Ele fala assim, vamos voltar para a casa antiga. Porque a casa antiga está vazia. E Jesus chega para a nação e diz assim, a casa está vazia. Ela está bonita, está ornamentada, mas ela tem um problema, ela está vazia. E uma casa vazia vai ser preenchida. E nessa pandemia, quanta casa vazia, irmãos? Se a gente não encher a nossa casa de coisas de Deus, ela vai ser preenchida por outras coisas. E boa parte da vida dos crentes está sendo preenchida com Netflix, com redes sociais, com série disso, com novela daquilo, com filme do fulano de tal, mas não está enchida de Deus. A casa está vazia. Tem uma dinâmica na vida cristã proposta por Deus, pelo Espírito Santo, com o objetivo da gente não ser casa vazia. E essa dinâmica que nós encontramos na Bíblia Sagrada inclui, por exemplo, você meditar nas Escrituras, fazer uma leitura da Bíblia Sagrada, você ter uma vida de oração, você ter um momento de prestar culto a Deus, de dedicar tempo exclusivo para Deus. Tem um tempo, tem uma hora na nossa vida que é a orientação do Espírito de Deus para a casa nossa não estar vazia, que nós precisamos de assumir os nossos compromissos com os irmãos, de amar uns aos outros. E percebeu o que essa pandemia tem feito com o povo de Deus? A gente não pode ter ajuntamento.
Então, o que a cultura fez? Vamos liberar a televisão para eles, séries para eles. Vamos intensificar redes sociais. Minha casa está vazia. E se a minha casa está vazia, se a minha espiritualidade é uma espiritualidade vazia, sem a glória do Senhor, eu corro um risco muito grande. Que risco? O risco de opressão, pelas forças do diabo, pelas forças das trevas, pelas forças do inferno. E essa opressão, esse ataque do inimigo, ele tem um alvo. Qual alvo? A gente cair da fé, irmão. Perder a fé. Deixar as convicções que nós tínhamos na palavra. Duvidar do amor de Deus. Não valorizar mais a graça de Jesus. Deixar de acreditar que a instrução que vem pela palavra de Deus é a verdade, verdade absoluta. Não sei se você acompanha, esse mundo. Acredito que sim, mas já percebeu a respeito da verdade o que cada um está dizendo? O normal é assim, cada um tem a sua verdade. Ou seja, a verdade é a verdade de cada um. Existe uma verdade para cada pessoa. Cada pessoa diz que o que ela pensa, o que ela acha, e isso é verdade. Mas a Bíblia Sagrada diz que a única coisa que é verdade é esse livro chamado Palavra de Deus. E o que a palavra de Deus está dizendo nesse tempo de pandemia? A mesma coisa, Jesus é a verdade. Meu irmão, você não percebeu que o inimigo quer que você deixe de servir a Deus? Por quê? Porque a glória de Deus se afasta. E nós não podemos permitir isso. Porque se a glória de Deus se afastou, não é por causa de um culto que ela volta. Se a glória de Deus se afastou, não é porque você está lendo a palavra que ela volta, porque você se colocou em oração que ela volta. No tempo de Ezequiel, quando ele pronuncia essas palavras do capítulo 39, tinha culto, tinha adoração, tinha leitura da Torá. Na época que ela foi embora, tinha tudo isso também. E mesmo tendo culto, leitura de Torá, tendo templo, liturgia, está lá se fazendo tudo o que se fazia na época da orientação que veio pelo livro de Levítico. O Senhor foi embora, o Senhor saiu do meio deles. E por que Deus saiu do meio deles? Porque começaram a trazer ídolos para dentro do templo. E o Senhor falou, aqui não. Eu não convivo com ídolos. E a glória do Senhor foi embora. O Senhor se recusou a habitar na mesma casa que tinha ídolos. E o inimigo quer sim que nós estejamos construindo ídolos. Quando a glória do Senhor volta para uma casa, o inimigo é derrotado. Esse é o princípio da profecia de Ezequiel. Ezequiel está dizendo, se você deixar a glória do Senhor voltar para essa casa que está vazia, o inimigo vai ser derrotado. E você vai ter uma vitória de Deus na tua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida, irmãos, que Deus quer fazer coisas novas na vida do seu povo. Que mesmo vivendo em um tempo de pandemia, que o Senhor quer fazer nova todas as coisas. E esse algo novo que o Senhor quer fazer, pode ser que ficou muito evidente nessa pandemia um vício que você tem. E que é uma arma na mão de Satanás para te oprimir, para te escravizar. Pode ser que esse algo novo que Deus quer fazer nesse tempo de pandemia na tua vida seja a conversão de uma pessoa querida, a conversão de alguém que você precisa muito que Deus faça um milagre na vida dela. E o Senhor quer fazer isso. Mas a verdade também é que quando Deus se faz presente, é que o inimigo é derrotado. Mas os Balaíns têm que ser tirados. Baal tem que ser removido da vida. Quando a glória do Senhor, o inimigo sim, ele é derrotado. E seja lá o que for que está oprimindo, escravizando a nossa vida, o Senhor quer derrotar esse inimigo que nós temos na vida. Ele quer tirar tudo aquilo que não tem a ver com ele, mas que está presente no meio do seu povo. Agora, o que está presente na tua casa? Que desagrada a Deus.
É o teu jeito de falar? É esse problema de sentimento que você tem? É a tua forma de reagir? Afinal de contas, você colocou o que na mão do diabo? Para ele te oprimir, que Deus está precisando intervir de forma sobrenatural. É Deus que está falando para Ezequiel no capítulo de número 39. Eu vou fazer conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. E como é que o Senhor vai fazer o seu nome ser conhecido? Derrotando o inimigo. Que está presente onde? No meio do povo. Presente no meio do povo. Que povo? Povo de Deus. Não se esqueça disso, irmão. O diabo, nosso adversário, está ao nosso derredor. E diz o nosso irmão Pedro, lá no capítulo 5 da sua carta, procurando. Ele está procurando quem do meio do povo de Deus, que ele pode tragar, que ele pode escravizar. Ele procura. E Deus disse para Ezequiel, a minha glória vai voltar. Mas vocês têm que tirar algumas coisas que estão no meio de vocês. Vocês têm que tirar o Baal que está no meio do meu povo. A Zera. Os ídolos que estão aí. Tira. Nós sabemos, irmãos, o que nós temos que tirar da nossa vida. Ninguém é ignorante. Na época de Ezequiel, na medida em que eles foram tirando os ídolos do meio deles, a glória do Senhor voltou. Então, Ezequiel tem, a partir do capítulo 34, ele tem promessas que são profecias vindo da parte de Deus. E o princípio delas era presente até no dia de hoje. A primeira profecia profética, fui redundando de novo. Mas uma promessa de Deus que veio em forma de profecia na boca de Ezequiel é: quando a glória do Senhor volta, o impossível acontece no meio do povo. Lá naquela época, o impossível era a nação de Israel voltar a ser uma nação. Jesus, quando chega no Novo Testamento, ele vem e diz assim: tudo é possível para aquele que crê. Ele diz assim para os seus discípulos: há alguma coisa impossível para Deus? Ou seja, quando Deus está presente, não tem impossível. Aquilo que nós achamos que é impossível acontecer, Ele está dizendo vai acontecer. É só a glória do Senhor voltar. Aí vem a segunda profecia pela boca do nosso irmão, o profeta Ezequiel, dizendo assim: quando a glória do Senhor volta para o meio do povo dele, o inimigo é derrotado. Por quem? Por Deus. E como é que a glória do Senhor volta para a nossa casa? Como é que a glória do Senhor volta para a nossa vida, para que o impossível aconteça, para que o inimigo seja derrotado? Irmão, pega tudo aquilo que não tem a ver com Deus, joga fora. Joga fora. Alguns crentes acham bonito ter na casa dele uma adega. Isso aqui é só de enfeite, pastor. Joga essa porcaria fora. Por que você tem que ter coisa na tua casa que é simbolismo de forças satânicas e isso está certo? Não, isso aqui é daquela época, é ídolo. Joga fora. Tenha postura. Jesus fala a mesma coisa. Ele fala com outras palavras no Sermão do Monte, dizendo: se o teu olho, uma parte do teu corpo te faz pecar, arranca. É melhor você chegar com tapa-olho, parecendo um pirata no céu, do que ir enxergando para o inferno, enxergando duas vezes. Perfeitamente, Jesus está dizendo: faça alguma coisa. O Senhor está sendo radical para passar um princípio. Se isso tem que ser tirado da tua casa, tira. Deus não convive no mesmo lugar que estão os ídolos. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Ou o Senhor vai explicar a tua vida, ou quem vai explicar é o diabo que vai explicar e não Deus. Se tem inimigo para ser derrotado na tua casa, na tua família, presta atenção nos ídolos que você está guardado lá dentro.
Presta atenção naquilo que deveria ser tirado e ainda não foi. Eu tenho um amigo que quando a gente começou a dar estudo bíblico para ele, quando nós o conhecemos, ele era do candomblé. Depois de muito estudo bíblico, depois de várias tentativas, um dia o irmão Paulo Macarenco, mais o pastor Edson, que é pastor lá em Garça, foi na casa desse amigo e falou para ele: vamos pegar essas coisas que estão na parede, a gente pode levar e jogar tudo fora? Porque a gente tem que jogar tudo isso fora, tudo isso aqui que era do candomblé, tudo isso que você colocou na tua parede tem que ser jogado fora. E ele autorizou. E eles colocaram aquilo dentro de um saco, levaram tudo embora e jogaram fora. Esse irmão se converteu, mas também se converteu toda a família dele. Se converteu a sogra, se converteu a cunhada. Houve libertação, mas tem ídolo que tem que ser tirado, tem coisa que tem que ser removido. Não porque essas coisas têm poder sobre nós, mas elas simbolizam alguma coisa. E aquilo que elas simbolizam desagradam a Deus. E Deus não convive com esses ídolos, irmãos. A gente precisa escolher a quem nós servimos. Deus está dizendo no capítulo 39 para Ezequiel, resumindo os 2 capítulos, 38 e 39. Eu farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. E eu não vou permitir que o meu nome seja profanado entre as nações. Eu não vou permitir que por meio do meu povo o nome seja mal falado. Eu vou mostrar para todo mundo que eu sou o santo de Israel, o santo. E o Senhor, no verso de número 8, termina dizendo: é certo que acontecerá. Porque eu, soberano, falei. O Ezequiel está descrevendo uma batalha, irmãos, aonde as forças das trevas serão completamente derrotadas pela palavra que sai da boca de Jesus. Eu preciso tomar muito cuidado, eu preciso saber em qual exército que eu estou. Eu preciso saber com quem eu estou lutando. Eu preciso saber qual é o lado que eu estou. E o lado que eu estou é simbolizado por aquilo que eu sei que eu tenho na minha vida, eu tenho em casa, e que desagrada a Deus. Nós vivemos uma época de pandemia, e uma das minhas frustrações nessa época de pandemia, sabe qual é? É que nessa época de pandemia, onde nós estamos indo para mais de um ano, chamado lockdown, que não tem nada de lockdown, nós estamos vivendo há um ano de restrições parciais do povo, nem todo mundo está restrito. Nós estamos vivendo um tempo assim tão difícil, onde as pessoas estão insistindo com a gente para ficar em casa. E nós estamos em casa. Mas é interessante que estar em casa não leva a gente a refletir. Nós estamos ficando em casa e não está tendo reflexão. A gente está esquecendo que por detrás de Netflix, por detrás de Hollywood, por detrás das redes sociais, que existe um outro mundo que a gente não acessa pelos olhos, pelo ouvido, mas que é acessado pela fé, mas que é real nas nossas vidas. O povo de Deus deveria parar para refletir. Mas eu vi as pesquisas, como o povo de Deus se intensificou nas redes sociais. Tanto de tempo que o povo de Deus está passando assistindo seriados em Netflix. O tanto tempo que está esse povo chamado povo de Deus se dedicando a coisas que não tem nada a ver com refletir no tempo que nós estamos vivendo. Um kairós de Deus. A gente deveria refletir nesse tempo. Por exemplo, você deveria refletir nesse tempo de pandemia, onde você diz que está ficando em casa, ou pelo menos estão dizendo para você ficar em casa, quais são os ídolos que você tem na sua casa e Deus está dizendo tira. Você deveria, por exemplo, refletir quais são as áreas da tua vida que são assim, instrumento de opressão nas mãos do diabo. Que sentimentos são esses que são opressores, que não vêm de Deus? A gente deveria estar vivendo uma época de reflexão.
pelo menos deveria ser assim o povo de Deus. Refletir naquilo que Deus está falando, naquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque nós temos inimigo, irmãos. Você pode até não acreditar, mas não muda a verdade que você tem inimigo militando contra você. Sabe por que você esfriou assim, né? Pastor, a gente não está indo na igreja e esfriou. Não, você esfriou porque você tem inimigo, meu filho. Você não percebe as forças diabólicas, satânicas. Você não percebe o inferno trabalhando na tua fé. Mas por mais que você não perceba, eles não estão em quarentena. As forças das trevas, irmão, não estão em quarentena. Eles não estão em lockdown. Mas agora eles estão conseguindo muito do que não conseguiu até hoje. Estão conseguindo esfriar a nossa fé. Mas Jesus falou disso. Pode ser que ele volte amanhã, depois de amanhã, mas ele disse: quando o Filho do Homem voltar, encontrará por acaso fé na terra? A minha resposta: eu não sei, Senhor. Eu não sei. Mas vai encontrar muita gente com medo de coronavírus. Vai encontrar muita gente com o coração nesse mundo e amando esse mundo. Vai encontrar muita gente que não parou para refletir no que está acontecendo numa dimensão de vida que nós chamamos de espírito. Gente que tem um coração no mundo e não no céu. Ah, o Senhor vai encontrar. Vamos cantar mais uma vez? Vamos louvar o Senhor. Como é importante, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, e então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder, e então tu verás o meu poder. Tu verás
és o meu poder. A Bíblia Sagrada nunca foi displicente em não chamar a nossa atenção para uma realidade de vida que existe, embora não a possamos ver. Há uma realidade. E novamente eu chamo a sua atenção hoje à noite. Tem uma realidade de vida que nós lidamos com ela muito mal. O apóstolo Paulo fala a respeito dela em Efésios capítulo 6, verso 12. Quando ele vai dizer assim: irmãos, nós não temos que enfrentar carne e sangue. Você não tem um adversário que é formado por carne e sangue. O nosso adversário está nas categorias de principados. O nosso adversário está nas categorias de dimensões espirituais. Está na área da espiritualidade da maldade. Os nossos adversários estão nas regiões celestiais, num outro plano de vida. É ali que nós lutamos. É ali. Há uma realidade de vida que a Bíblia Sagrada chama a atenção do seu povo. O Espírito Santo quase sempre nos chama a atenção para isso, por meio das Escrituras. Ele diz assim: pense nas coisas do alto. Busquem as coisas do alto. A vossa pátria está no céu. Vocês são habitantes de um outro tipo de mundo. Jesus vem e diz assim: Pai, eles não são do mundo. As Escrituras sempre nos chamam a atenção por uma outra dimensão de vida. O João vem e diz assim: filhinhos, não amem o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai está naqueles que amam o céu, que amam o reino de Deus, que amam a Deus. O amor do Pai está lá. Mas o resumo é que nós somos exortados pela Bíblia Sagrada a refletir numa outra dimensão de vida que não está diante dos nossos olhos, mas que nem por isso não é verdadeira. E eu repito o que já disse hoje. Muito, mas muito mesmo, das nossas lutas, elas têm a sua origem nas trevas, em ação satânica contra nós. Nós precisamos, irmãos, permitir que a glória do Senhor volte sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, para que esse inimigo seja derrotado por Jesus Cristo. Em nome de Jesus, seja mais reflexivo nessa pandemia. Coloca o teu coração no alto. Coloca o seu coração numa outra dimensão de vida. Porque bem pode ser que Jesus volte mesmo, do jeito que falou que voltaria. E aí toda a verdade será revelada. Todo o nosso coração vai ser revelado. Mas principalmente vai mostrar de onde nós somos habitantes. Nós estamos nesse mundo, a igreja está, mas não é desse mundo não. A igreja ela habita um outro tipo de realidade, chamada por Jesus em João capítulo 6, que essa realidade ele chama de espírito e vida. Reflita, quais são os ídolos que você tem que tirar da tua casa? O que é que a azeira tem na tua vida? O que está amarrado aí num cantinho e você está dizendo que não tem jeito, mas que serve como instrumento na mão do diabo, das forças das trevas, para oprimir você, é a tua casa. Reflita, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus, e Ele vai te mostrar tudo isso, porque o maior interessado que a tua vida vá bem, o maior interessado para que tudo te vá bem é o Senhor, é o Senhor. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra que veio a nós e que nos exorta, Senhor, a levar o nosso coração e a nossa mente para uma outra dimensão de vida, aonde as verdadeiras batalhas acontecem, aonde as verdadeiras lutas acontecem. Ajuda o teu povo, Senhor, nesse tempo de pandemia a refletir. Ó Deus, que possamos ser alertados uma vez mais pelo teu Espírito Santo, que a nossa casa pode estar vazia, ou ela pode estar sendo, Senhor, preenchida com outras coisas que não tem a ver com o teu reino, que não tem a ver com a cidade santa, que não tem a ver com o teu Espírito, que não tem a ver com o reino de Deus, que não tem a ver com a tua igreja.
Leva o teu povo à reflexão, Senhor. Porque um povo que se reflete naquilo que o Senhor falou é um povo que tem saúde espiritual. É um povo que está cuidando da sua espiritualidade. Peço pela vida dos meus irmãos que estão enfermos, por aqueles que precisam de uma intervenção sobrenatural que veio do Senhor. E mais uma vez eu me lembro da promessa profética de Ezequiel, que quando a glória do Senhor volta, o impossível acontece. E há muitas pessoas, ó Pai, que precisam do impossível na vida delas. Mas louvado seja Tu, que é o Deus dos impossíveis. Ó Deus, nos guia, Senhor, rumo à Tua vontade. Que a cada dia possamos descobrir na Tua palavra um caminho de vida. Tira do nosso coração, ó Espírito Santo, o amor pelo mundo e pelas coisas do mundo. Mas converta o nosso coração a Deus. Converta o nosso coração ao reino de Deus, para que possamos amar as coisas do Pai. Assim, Senhor, eu oro e peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe a tua casa. Meu servo, não temas, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim. Então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder.